Olá! Quando você entra na presença de Deus, vai à casa de Deus para adorar, cultuar, prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo, o que você espera ver? O que você espera que aconteça? E qual é a revelação da palavra de Deus para um culto onde nós podemos ter um encontro com Deus, passar momentos de comunhão e sair dali abençoados, cheios da graça, da virtude do Espírito Santo, de um verdadeiro encontro com Deus? A Bíblia nos dá a resposta para isso, e o padrão e os princípios e o modelo para que nós possamos vivenciar um culto de louvor e adoração a Deus na presença de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito com que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Nós podemos observar no texto que o Senhor Jesus Cristo ele estava na casa, sua presença não pôde ser ocultada, as pessoas se reuniram ali diante dele para ouvir a voz dele, aprender a palavra dele e ser abençoado por ele. Então, quando nós vamos ao culto, é porque ali tem a presença do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, sermos abençoados por ele e sermos participantes da comunhão, da intimidade e da graça dele. Assim como esse texto declara também que homens levaram um paralítico para ser apresentado diante do Senhor Jesus Cristo. Num culto, nós devemos levar as nossas dores, as nossas aflições, as nossas necessidades, as nossas lutas. E num culto, nós vamos apresentar diante do Senhor a nossa situação, tendo a certeza e a convicção que Ele vai ver, estender as mãos, nos abençoar e conceder a vitória. Outro fato também que num culto nós sempre temos que esperar e ter a certeza que vai acontecer é manifestação dos dons do Espírito Santo. A operação do Espírito de Deus que glorifica o Senhor Jesus Cristo, que revela o Filho de Deus e que demonstra aqui na terra que Ele é o enviado de Deus, o Salvador e Redentor e Deus conosco. Nós podemos observar que quando Jesus olhou para aqueles homens que trouxeram o paralítico, ele viu a fé no coração deles. Isso é o dom da palavra da ciência. A palavra da ciência é a capacitação do Espírito Santo para ver, contemplar e ter conhecimento de algo que é oculto e segredo, que só Deus sabe e Ele compartilha com os seus servos pelo Espírito para que aquilo venha à tona. A fé é algo que está no coração, ela é oculta, ela é um segredo de um coração, mas o Espírito Santo que sonda os corações e conhece o segredo dos corações, através da palavra da ciência, revelou ao Senhor Jesus Cristo que ele estava gerando fé nos corações e que aquela fé era para perdão dos pecados e a cura daquele paralítico. E Jesus, pelo dom da palavra da ciência, tornou aquilo à tona, público perante todos os outros, para que ele manifestasse a glória e o
poder de Deus na vida daquele homem e também dos seus companheiros que estavam ali presentes. Então, no culto, nós temos que ter a certeza e a convicção que o Espírito Santo irá operar os seus dons, dará a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, o dom da profecia, o dom da fé, dons de cura divina, sinais e maravilhas, variedades de língua e interpretação de língua, que são operações do Espírito Santo, que mostra a glória do Senhor Jesus Cristo, o poder do Senhor Jesus Cristo e a realidade da salvação e da ressurreição e da presença do Filho de Deus no nosso meio. A segunda coisa que nós temos que esperar no culto e que vai acontecer é a salvação. O Senhor Jesus Cristo olha para aquele paralítico e fala: filho, perdoados são os teus pecados. Então, num culto, nós temos a certeza e a convicção que o Filho de Deus irá salvar, libertar, perdoar pecado e regenerar vidas, porque a palavra está sendo ministrada, e a palavra do Senhor é para salvação, libertação, transformação e edificação do pecador em uma nova criatura na presença de Deus. Então o culto, ele tem manifestações espirituais, tem a bênção de Deus, tem a salvação e coisa mais gloriosa, transformação completa e perfeita da vida daqueles que estão ali presentes. Outro fato também que nós vemos, que é muito importante no culto, é o Senhor revela aqui o dom de discernimento de espírito, que é muito importante para que nós possamos agir, mover pelo o Espírito Santo de Deus, para que a vontade de Deus venha a ser realizada, os corações venham a ser manifestados e a obra de Deus concretizada para a glória e o louvor do nome de Jesus Cristo. Como que eu posso dizer que o dom de discernimento de espírito manifestou? Versículo 8 diz: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Quer dizer, o discernimento de espírito é a capacidade que o Espírito Santo concede aos seus servos para compreender, entender e saber o que está se passando na mente e no pensamento daqueles que estão à sua volta. Também o discernimento de espírito é a capacidade de entender e compreender qual o espírito que está operando naquele momento, se é o espírito do homem, se é o espírito de Deus ou se é um espírito demoníaco. E através dessa ciência que o Espírito Santo concede à pessoa, se for o espírito do homem, o segredo do coração vai ser manifestado, a incredulidade vai ser exposta e até mesmo a fé vai ser manifestada. Se for o Espírito de Deus, ele vai trazer milagres, prodígios, maravilhas, o batismo com o Espírito Santo e a realização da grande obra de Deus. E se for um espírito demoníaco, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, será desfeito toda a obra do diabo, haverá uma libertação e uma vida será abençoada. Então a importância de nós entrarmos na comunhão com Deus, num culto a Deus com o coração aberto, para que o Espírito Santo tenha liberdade, não somente para operar o dom da palavra da ciência, a palavra da sabedoria, mas o dom de discernimento de espírito, que é a capacitação para fazermos a vontade de Deus e compreendermos e entendermos o que está acontecendo e qual é a ação e o propósito que devemos fazer. E o Senhor Jesus Cristo, através dos dons do Espírito, a ação do Espírito Santo, o que ele faz? Naquele culto, ele opera o poder de Deus. E como que ele opera o poder de Deus? Declarando ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quer dizer, liberando o poder e a virtude de Deus que impactou aquele homem, curou ele da sua paralisia, levantou aquele homem e o capacitou a andar, louvando e glorificando a Deus. Todo culto, ele tem que terminar através da manifestação do poder de Deus, onde Deus vai levantar o que está caído, dar ânimo ao desanimado, alegria ao que está triste, vai capacitar estas pessoas a caminhar firmes e constantes na fé, tomando posse das promessas e da bênção de Deus, resistindo ao diabo, vencendo o pecado e sendo muito mais do que vencedor. Por quê? Porque essa é a manifestação, a atuação e operação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher que se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo para adorar o Filho de Deus em espírito e em verdade. E qual foi ali o resultado desse culto que nós participamos aqui com o Senhor Jesus Cristo ao meditar nesse vídeo? Todos glorificavam a Deus e ficaram admirados.
Quer dizer, todos verão o resultado, o propósito, a finalidade do culto, irão glorificar a Deus, porque estarão sentindo e contemplando a presença, a ação e o poder de Deus, e ficarão admirados com a realidade gloriosa que é o Evangelho do Filho de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando você entrar num culto para adorar a Deus, tenha a certeza e a convicção, Jesus está ali presente, a sua palavra será liberada, os dons do Espírito Santo entrarão em ação e atuação, os pecados serão perdoados, vidas serão salvas e transformadas, Deus dará discernimento do Espírito para entendermos e compreendermos a vontade, os planos e o propósito que se passa naquele momento, e teremos um encontro com o poder do Deus vivo e verdadeiro através da atuação do Espírito, e todos adorarão, glorificarão a Deus e ficarão admirados com as obras que Deus tem para realizar. Isso se chama igreja, isto se chama comunhão, isto se chama a obra de Deus sendo realizada na terra pelo poder e a virtude do Espírito Santo. E para terminar, todas as vezes que você entrar no culto, que este seja o seu propósito e a sua finalidade e a bênção que você deve desejar e buscar, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 15 ao 17, diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Guardem a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, deseje a bênção e a vida da palavra de Deus sobre vocês. E o Senhor Jesus Cristo vai rogar ao Pai, e ele vai te encher e te revestir com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito vai te capacitar a ter um culto pleno, abundante, cheio de vida e unção na presença de Deus, vai te conceder dons espirituais para que ele possa te operar através da sua vida, na autoridade, no nome de Cristo, abençoando outras pessoas e aqueles que estão à sua volta, e o poder de Deus sempre manifestará na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, porque é a prova e a realidade que pelo Evangelho Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome posse dessa palavra e a partir de hoje tenha verdadeiros encontros com o Senhor Jesus Cristo, cultos de poder, cheio de graça e virtude na comunhão do Espírito Santo, e viva o melhor de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.